Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos fazer as operações do mini índice e do mini dólar aqui na B3. E para começar o dia, é importante que a gente saiba como que está a agenda, as notícias mais relevantes. E hoje, às 10h30 da manhã, nós vamos ter aí o pedido de seguro, pedido inicial de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Também teremos, junto com essa notícia, aqui no Brasil, a Receita Tributária Federal relacionada ao mês de dezembro, tá? Então, é um horário que exige um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de cuidado e evitar fazer operações aí dentro desses horários, tá bom? É uma restrição. Às 13 horas, vamos ter um discurso do Trump. Então, é outro período aí que pode gerar bastante volatilidade. Às 14, vai sair aí a previsão dos estoques de petróleo bruto. E às 18h30, a planilha do balanço do Federal Reserve, tá? Então, a gente vai ter esses horários aqui como pontos de atenção para o dia de hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui no Panorama Latos, que é um site que traz indicadores macroeconômicos para que a gente possa avaliar o contexto, tá certo? Então, eu venho aqui nessa abinha de fixar e já tenho aqui a informação do dólar, que está cotado a 6,03, tá? Aqui no Brasil ele está com uma alta de 0,05 e o DXY está mostrando que o dólar está a 0,14 de baixa em relação a outras moedas ao redor do mundo. O pré-marketing, o EWZ, que é o índice negociado, o índice brasileiro negociado lá nos Estados Unidos, está em 0,46 de alta, a Vale a 0,22 de alta, a Petro a 0,29 de baixa e o Itaú a 0,74 de alta, Bradesco a 1,53 de alta. Então, a gente tem uma negociação inicialmente positiva do real lá fora, tá certo? Temos aqui as bolsas norte-americanas operando em alta. Temos o Xangai a 0,85 de baixa e Hansen a 1,63 de baixa, trazendo aí um contraponto para a positividade norte-americana. As empresas de tecnologia estão com altas expressivas. Minério de ferro está com 0,44 de baixa e petróleo a 0,37 no WTI, 0,40 mais ou menos, oscilando em alta, e o Brent a 0,35 de alta. Então, nós temos mais informações de interesse comprador do que de interesse vendedor no momento, tá? Nós temos aqui os DIs no 0 a 0, e a gente tem o VIX a 0,83 de baixa, o que sim faz a gente pensar no mercado com uma abertura mais de valorização no índice do que de desvalorização, tá? A gente sabe que o índice ele tem uma probabilidade, uma tendência de de iniciar o mercado de forma lateral, e essa lateralização pode acontecer, isso é o que nós vamos ver agora, e com uma probabilidade maior de alta em relação ao que nós vimos no contexto macroeconômico. Onde está? Está aqui. Ele abriu com um gapzinho muito discreto de alta, tá? Fechamento do mercado, ele se deu aqui, e o gapzinho bem discreto aqui de alta. O mercado
teve aí um impulso inicial comprador, voltou aqui para o ponto de abertura do mercado e ele está margeando uma LTA que eu fiz no dia de ontem e se iniciou aqui, ó. Então, se a gente pega um contexto mais do início da semana, né, olhando mais para o início da semana, a gente tem aqui no 124,060, né, uma região que foi uma região de topo e que o preço conseguiu romper, fazendo com que essa região agora aqui, 0,60, volte. Essa região do 0,60 ela vai representar aqui um suporte, um pouco, um suporte forte, né, em relação à possível queda que pode acontecer. E ela coincide aqui com o fechamento do dia de ontem, tá? Então, esse 0% do 2MV frequência aqui é um ponto em que o índice ele pode ter dificuldade de ultrapassar, tá? Se ele ultrapassar, é devido aí a um interesse, uma força institucional. Quando a gente olha para o gráfico diário, eu vou abrir ele aqui um pouquinho, eu sempre gosto de fazer essa análise do diário, porque a gente tem uma ampliação da visão bastante importante. Vejam bem, lá desde o ano passado, a gente é, viu o preço sendo trabalhado em um canal de baixa, tá? E dentro desse canal de baixa, eu desenhei um outro canal para atualizar a marcação dos topos que estavam acontecendo e dos fundos que estavam acontecendo também, tá certo? E o preço ele veio buscar rentabilidade no período aqui do dia 16 de dezembro de 2024 até aqui o dia 10 de janeiro. E aí o preço começou a trabalhar dentro do canal novamente, tá? Ele veio buscar aqui a média exponencial de 20, conseguiu testá-la novamente por duas vezes e ela passou a servir como um suporte. E agora o preço está começando a ser trabalhado aqui um pouco acima da região aqui da VWAP. E a gente tem uma marcação anterior, que está aqui no 125.430, que se relaciona a esse topo anterior que a gente tem aqui. Esse topo ele acontece no dia 5 de janeiro de 2021, tá? E a gente também tem aqui, olha, aqui como um suporte, a gente vê aqui como uma região onde o preço encontrou alguma dificuldade antes de descer, né? A gente vê uma região aqui que realmente o preço dá uma embolada importante por aqui. Olha só o que acontece aqui, o que acontece aqui. Então, 125.430 ele começa a ser uma região aí importante de resistência, tá? Para o preço. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de traçar aqui, olha, no dia de hoje, essa linha vertical em cima desse candle e conseguir visualizar aí uma probabilidade de resistências e de suportes, tá bom?
Então, o primeiro suporte que o índice tem devido a marcações anteriores está no 123.658. Então, eu vou trazer essa informação aqui para o meu gráfico, que é essa linha aqui. Vou deixar ela um pouquinho mais grossa e vou tracejá-la, tá? Para eu entender que esse aqui é um suporte. E como resistência, eu vou traçar uma linha vertical no encontro da média da linha pontilhada do canal, que está no 125.200. Então, eu vou colocar uma outra linha e vou colocar ela aqui no 125.200. Também vou aumentar a espessura e vou deixá-la como tracejada e eu vou fixar. Então, eu tenho uma resistência muito forte aqui e eu tenho um suporte muito forte aqui, tá bom? Sem contar esse suporte aqui, que é o mais próximo que a gente tem no momento. Feito isso, eu posso ampliar aqui o meu gráfico e começar a fazer as avaliações do que é que está do que é que tá acontecendo. Eu vou apagar um pouquinho essas outras linhas aqui para deixar o gráfico menos poluído e deixar apenas as marcações do gráfico diário aqui com a gente. Em relação às marcações principais que a gente costuma fazer, que estão relacionadas ao limite médio de volatilidade, a gente tem nas linhas azuis, que são essas aqui, o limite de volatilidade média do preço. E quando o mercado está trabalhando nessa região, a gente entende que é uma região de armadilha, tá certo? Então a gente evita fazer operações aí. Daqui a pouco vão aparecer os suportes e as resistências principais, e aí a gente vai voltar a fazer as marcações, tá bom? Vamos dar uma olhada no Doleta, WDO, F5, WDO G25. O dólar ele já vem aqui com uma abertura de baixa, né? Teve um pequeno gapzinho só aqui em relação aqui ao fechamento e tal. E a gente tem um início dele mais vendedor. Eu estou gostando dessa aproximação do dólar na minha nuvem, viu, gente? Estou achando ela interessante aqui. Por quê? Deixa eu não me empolgar muito com a situação aqui, mas a gente tem aqui um processo desde a abertura de afastamento dessas duas médias
e elas estão descendentes e a nuvem também está. As médias da nuvem, elas vão precisar me dizer se elas vão continuar descendo em relação ao ponto de abertura. Enquanto todas as médias estiverem acima desse ponto de abertura, eu ainda não vou pensar em venda, tá? Eu preciso que essa nuvem ela venha trabalhar abaixo do preço de abertura para eu poder pensar em venda. Se ele bater na nuvem e começar a vir aqui, a trabalhar aqui para baixo, pode ser interessante, mas a gente também estará fazendo uma operação dentro de uma trap zone. Então, ele pode fazer um fundo, uma falha de fundo aqui, pode não romper esse pivô e meio que fazer um W torto aqui, e voltar aqui para cima, tá? Pelo menos aqui na região de fechamento. Então, enquanto essa nuvem não tiver abaixo do preço de abertura, o risco da operação é muito grande. Vamos voltar aqui para o índice para ver como é que a coisa está. O índice também está começando a ter uma condição interessante aqui, tá? Qual é a condição? É o cruzamento dessa média com a nuvem. É uma condição interessante. Então, esse sinal vendedor aqui, ele é um sinal interessante aqui que poderia fazer a gente pensar assim num processo vendedor aqui também. Agora, olha só, pensando em venda tanto no índice quanto no dólar, isso acende um alerta, né? Não acho lá uma das coisas mais interessantes para enxergar nesse cenário, não. Eu gosto mais de ver os ativos caminhando em sentidos opostos. Olha lá, a nuvem não passou do ponto de abertura. Então, assim, mesmo que ele dê um sinal de venda aqui com confirmação, cara, faz a gente coçar para vender aí de acordo com o, 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 o indicador do trader consistente. Dá vontade, mas dá uma vontade assim gigante de vender. Mas aqui a gente já tem aqui a nossa trap zone do dólar definida. Temos aqui a nossa zona de correção. E está sendo uma baita de uma zona.
Operar em linha de abertura e linha de fechamento, gente, not so good. Não é legal. Vamos ver o índice. Está começando a rolar o cruzamento ali da média branca com a nuvem. E o melhor momento para se operar esse tipo de situação é depois que a nuvem ultrapassa essa média aqui, o preço vem aqui para baixo, volta para testar a nuvem e gera sinal de indicação. Mas acontecendo isso no dia de hoje, para que eu possa pensar em venda dentro da Trap Zone, essa nuvem ela tem que passar do fechamento aqui. Antes disso, eu entendo como armadilha. A gente está com a parte de correção muito juntinha aqui no dia de hoje, aqui como suporte, né? E aqui em cima nós temos aqui essa região. Olha que interessante, né? A resistência principal ela está bem próximo daquela resistência que eu tinha marcado do diário. E para cima dessas regiões a gente tem área de compras e para baixo área de vendas. E aqui ele está bem no meio da trap zone. Então, gente, nessa região aqui a gente tem armadilha. O que é que a gente faz aí? Setup do café. Bom dia, Ivan. Bom dia, Nori. Bom dia a todos que estão presentes aí. Ader, Carlos Ricardo, Denise, Frederico, Ivo, Johnny, grande Johnny, Lucas Veloso, Rafael Queiroz, Ricardo, Robert. Sejam todos aí muito bem-vindos e vamos trocar ideia, né? Alguém assistiu aí a live de ontem com o Saulo? O Lucas Marcelo, assistiu. eu Opa! assisti um pedaço, Uhum. eu assisti, nossa, aí eu fui deitar no sofá e eu dormi. Mas eu Ah! assisti sim um pedaço. Eu dei o Assistir like, aí eu live. tava vendo. Olha, gente, ó, assistir live, seja ela qual for, deitado, meu irmão, é Dá sono. sonífero. É sonífero. Pode ser a live que você quiser. Assistindo Então, é porque deitado, eu deixa tenho o quieto. computador e eu tenho a minha TV. Eu falei, vou deitar um pouco, eu fico sentado o dia inteiro. Nossa, eu apaguei, mas eu assisti uma boa parte, sim. Legal, o Saulo é, vixe, um vitorioso, né? Ah, é. Lições valiosíssimas. Para você que está assistindo esse vídeo agora, vai na playlist ali de ao vivo, e aí você vai ver ali uma live que se chama Trajetória Trader com Saulo Salomão. Ele é especialista em opções e ele contou um pouco da história dele, desde criancinha até, né, o momento atual, onde ele está
que ele tem sobre custódia, junto com o Dr. Fabrício e com o Lucas, cerca de 60 milhões de reais investidos no mercado de opções. Ah, o Lucas aqui está falando que ele já matou dois coelhos com uma cajadada só, né? Foi sair para caminhar e estava ouvindo a live. É isso aí, cara. Como a minha mulher diz, quem não tem o cão, caça com o gato, mas não deixa de ir à caça nunca. Tem alguém aí que acompanha o futebol? Eu, como sempre fui muito perna de pau em futebol, gente. Teve até uma época lá na finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90, que o futebol estava trazendo muitas alegrias, né? Para mim, né? Que na época era São Paulino. Eu morava perto do estádio do São Paulo, lá o Cícero Pompeu de Toledo, e bem antes dessa época, lá no comecinho da década de 80, 83, 84, por aí, os jogadores eles faziam o treinamento deles correndo na rua. Então eles pegavam uma avenida principal que tem ali perto, chamada Avenida Giovanni Gronchi, e ela é uma avenida que se inicia ali no junto com o estádio e ela corta o bairro todinho e vai cair muito pertinho lá da Avenida Santo Amaro, numa avenida que cruza antes de chegar na Santo Amaro, chamada Avenida João Dias. E a extensão dessa avenida deve dar aí cerca de 5 quilômetros, mais ou menos. E ela tem um relevo que é uma colina, né? Então, o treinamento dos jogadores era sair correndo do estádio até essa Avenida João Dias. Para quem mora em São Paulo, é onde mais ou menos tem o terminal lá, João Dias. E depois eles voltavam. E no meio do caminho, ali onde fica o McDonald's da Avenida Giovanni Gronchi, eu morava de frente ali do McDonald's. Eu ficava esperando eles chegarem lá e saía correndo por mais ou menos uns 500 metros junto com eles e pegando autógrafo deles, né? Então aí a gente tinha o, o Silas, o Miller, Raí, né? Timaço, Zete, né? Um timaço que o São Paulo tinha na época e que rendeu ao São Paulo aí o tricampeonato mundial, né? E E era muito bacana ali. Aí depois que o São Paulo ganhou o tricampeonato mundial, o São Paulo, sim, teve algumas conquistas aí de títulos e tal, mas em relação ao ritmo que eles apresentavam antes, caiu demais assim a produtividade dos caras, começou a virar um time de exportação de talentos, de jogadores, a base do São Paulo era muito forte. E o São Paulo nunca conseguiu se recuperar no mesmo nível, né? Então a gente está falando o que aí de 30, 40 anos, 30 anos que o São Paulo já não tem o mesmo rendimento. E aí eu comecei a ficar com raiva do hino do São Paulo, que diz que as suas glórias vêm do passado. Aí eu falei, mano, quem vive de passado são, né, os museus, né, cara? Então, pô, eu vou lá ficar torcendo para um time que é um dos times mais ricos do Brasil, ter os resultados que tá tendo, ah, não, tô fora. E aí meio que eu desencanei de futebol.
E para não falar que eu não desencanei 100% quando tem Copa do Mundo, Olimpíadas, esse tipo de coisa, e quando o Brasil joga, eu gosto de acompanhar. Mas fora isso, cara, você perguntar como é que tá a classificação dos times, que campeonato que tá rolando, puta, cara, eu não sei nada. Ah, o Lucas é perna de pau também. Ainda se eu fosse bom no futebol, né? Se eu fosse aquele cara que gosta de jogar a pelada nas quintas-feiras, junto com os amigos e comer o churrasco, se eu tivesse ainda algum tipo de habilidade com as pernas aí para jogar futebol, eu até que poderia ter um, um incentivo maior para acompanhar o futebol. Mas, bicho, como não tenho, não tenho estímulo algum aí para pensar nisso. Eu sou melhor nos esportes com as mãos, né? Então, handball, vôlei, basquete eu nunca fui bem, mas tudo bem. E aí eu prefiro muito mais acompanhar o vôlei, tanto masculino quanto feminino, do que acompanhar o futebol. Nossa, que mercado chato. Putz, olha lá o que eu estava falando do dólar, ó. Bateu na nuvem, fez um sinalzinho vendedor, teria que ter uma confirmação desse sinal vendedor para a gente poder pensar em venda, mas somente se a nuvem passasse para baixo do preço de abertura. A gente está vendo aí se esse box fecha para cima aqui, né, uma formação de W torto, mas dentro de uma região que fica entre fechamento e abertura. Péssima região para fazer qualquer coisa. Então aqui fica começa a despertar aquele tipo de sentimento, né, de e aí, vou aproveitar uma oportunidade aqui? Vou aproveitar uma oportunidade lá? Será que dá para fazer algo aqui? Será que dá para fazer algo lá? E isso é um fator, né, que a possibilidade de entrar em uma operação começa a gerar um certo nível de ansiedade. E se você está se sentindo assim nesse momento, a melhor coisa a se fazer é colocar essa live no celular e se distanciar do computador. Porque perceber o que está se sentindo é uma das, é um dos, não vou falar requisitos ou critérios, mas é uma das habilidades que o trader precisa ter. Quando ele começa a ficar vendo oportunidades em cada movimentação do preço, o trader ele começa a querer fazer dinheiro. E aí você está pensando mais no dinheiro do que na entrada certa. E aí é onde a porca torce o rabo, sabe? O dinheiro vai ser consequência de uma boa entrada e não de uma oportunidade que você vê a toda hora. Vão haver vezes que você vai acertar e vai se sentir orgulhoso. E vão haver vezes que você vai errar e vai se sentir o oposto. Você fala, porra, eu sabia que eu não devia ter feito. Então, sabe, essa incerteza, o que a gente tem em termos de probabilidade ao fazer uma operação aí é de 50%.
Tudo pode acontecer. Pode ser que você ganhe, pode ser que você não ganhe. E 50% de probabilidade no day trade é ruim, cara. É ruim. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa aumentar a sua probabilidade de uma operação ter uma boa entrada. E aí é importante você ter muito claro para você aonde você deseja operar. E por isso que esse setup, né, de limite de volatilidade é muito bom, porque ele tem uma estatística que aumenta a tua probabilidade de dar certo. É garantido? Não, não existem garantias no mercado financeiro. Mas a gente tem uma região aqui que é do limite de volatilidade, que quando o mercado está muito devagarzinho, ele aumenta a probabilidade do preço fazer uma correção. E hoje, esse limite de volatilidade ele está acompanhado com o 0,7 do 2MV frequência. Então, essa região aqui é uma região de suporte que aumenta a nossa probabilidade a depender da maneira que o preço chegar aqui, se o preço chegar aí, tá? Da mesma forma, acontece aqui em cima e também na resistência e no suporte principal do ativo. Então, agora, por exemplo, se esse box aqui ele fecha para baixo, eu me coço para vender e colocar o alvo aqui embaixo. Mas com o volume financeiro que está fazendo essa movimentação de preço está muito baixo, apesar do sinal tá sendo, ele foi dado aqui o sinal de venda, se ele fecha para baixo aqui, é uma confirmação dessa intenção vendedora. A nuvem está dando a entender que vai, né, cruzar aqui, me coça para vender. Não vou negar que sim, não vou negar que não, mas eu não vou fazer essa operação. Como eu falei para vocês, com essa movimentação, com esse volume, pode fazer uma falha de fundo e o preço voltar aqui para cima. O que é que você acha que vai acontecer aqui, quando esse box fechar aqui para baixo? Não vai ter muita gente vendendo? Vai, né? É certeza que muita gente vai vender, porque ele está fazendo uma estrutura, está construindo uma estrutura que, na dedução, na nossa imaginação, faz sentido que ela faça um rompimento desse pivô e que venha buscar essa região aqui. É o que faz sentido. Mas isso é o que a gente acha, é o que a gente deduz. Isso não é o que está lá no Times in Trades. O que de fato eu vejo acontecendo é muita gente vendendo aqui e um monte de stop surgindo aqui, nessa região. Então, com essa movimentação, porcaria que a gente está vendo até agora, sem direcionalidade, eu penso que a robozada vai querer vir buscar liquidez aqui. Pode até ser que ele venha aqui para baixo? Pode. Mas antes eu acho que ele dá uma passadinha por aqui. Vamos ver lá o índice. Ó, o índice veio visitar de novo a LTA que eu tinha traçado. Geralmente eu apago os estudos do dia anterior. Mas hoje, quando eu abri a plataforma, eu vi que o preço ele estava meio que trabalhando e respeitando essa LTA aqui de alguma forma. Então eu decidi manter essa LTA aí.
Olha só, no indicador surgiu um sinal comprador aqui e a confirmação aqui. Se eu entro comprado aqui, eu tinha andado um pouquinho e agora tinha tido uma ré. O preço está vindo para romper e abriu aqui uma confirmação de rompimento. Então, esse aqui, teoricamente, é um ponto de entrada compradora no índice. Dá vontade de fazer a operação? Ou se dá, ó, a nuvem ela está se afastando aqui dessa média. Dá vontade sim, gente. Agora, eu não vou fazer essa operação aí, não. Por quê? Porque o volume não está aquela maravilha. A gente sabe que a maior parte dos rompimentos são falsos. Então, da mesma forma que lá no dólar, a galera surgiu um box vendedor ali e os stops ficaram lá em cima, aqui surgiu aqui um box comprador, a galera vai comprar aqui e os stops vêm aqui para baixo. Então, com esse volume baixinho aí, eu vejo isso aí como uma bela de uma manipulação, isso sim. O preço trabalhou acima da LTA, dando a entender que ele iria subir. Depois ele veio trabalhando abaixo da LTA. Então isso começa a fazer uma situação de que o comportamento do ativo está oscilando para cima e para baixo da LTA. Portanto, a probabilidade de eu ser enganado num rompimento acima da LTA é grande, porque ele deve continuar com esse comportamento que oscila para cima e para baixo o tempo todo nessa LTA. Olha lá o dólar. Aqui ele fez a confirmação de venda no fechamento desse box. O preço está batendo exatamente, está oscilando exatamente aqui no fechamento. É um sinal de venda válido no indicador? É. Mas eu não estou vendo volume para isso, não. Vamos fazer um trade mental para ver o que é que acontece. Ponto de entrada na operação seria esse aqui. Primeiro alvo teria sido alcançado, seriam R$ 75 no bolso. Pode falar, Rafa. Só abrir o microfone aí que eu não estou ouvindo.
Olha só, agora a nuvem, ela ultrapassou o ponto de abertura. Então, esse sinal de fazer um box amarelo, um box vermelho escuro e a confirmação, a partir, se esse sinal aqui acontecer agora, aí a entrada na operação estará autorizada, tá? Que aí faz parte dos critérios do, do operacional. Se você entrou na operação aí, reduz o tamanho do seu stop, tá? Deixa o teu stop, se o teu stop está aqui, traga ele para cá. E olha que eu estou aqui no dólar, gente, no 8R. Por que que eu estou no 8R? Porque esse operacional só foi testado no 8R. E a galera no dólar geralmente trabalha no 4R, no 5R no máximo, né? Então significa que os alvos são bem lucrativos, mas o stop é bem salgado. O dólar ganhou aquele impulso para baixo e o índice ganhou o impulso para cima. Aí eu acho que o comportamento de ambos está coerente, né? Eles vão geralmente em sentidos opostos, na maior parte do tempo. Tem vezes que eles sobem juntos, tem vezes que eles caem juntos, mas o padrãozão aí é uma relação contrária, né? Para poder pensar em fazer uma operação compradora aí, a nuvem tem que trabalhar acima dessa LTA aqui. E ainda corre o risco, gente, de esse tipo de situação acontecer. Ele vem, estava trabalhando abaixo, né? Estava respeitando a LTA aqui. Aí ele veio, passou para cima da nuvem, a galera começou a comprar e a nuvem oscilou para baixo dessa LTA. Repetiu, fez essa situação aqui, repetiu ela aqui. Aqui a nuvem se manteve abaixo, mas o preço continuou oscilando, né? Agora ele respeitou, a nuvem respeitou essa média e está vindo para romper aqui a LTA. A gente não sabe ainda se o preço ele vai continuar, se a nuvem vai continuar fazendo essa oscilação em cima dessa LTA. Então, cuidado com a empolgação aí, tá bom?
A nuvem está trabalhando abaixo do preço de abertura e está rolando um cruzamento aqui da média de 50 com essa média de 87 aqui. Esse cruzamento dessa média com essa ainda não está, o estudo não está concluído, tá? Se essa média aqui tiver o mesmo comportamento que essa média tem quando elas se cruzam, significa que o dólar vai subir. Se essa média aqui não tiver o mesmo comportamento e essa média lilás aqui, ela vier para cruzar essa média amarela aqui e as três médias entrarem no sentido descendente, o dólar vai descer. E agora a gente está às 9 horas e 52 minutos e a gente acaba de entrar em um momento do dia em que a gente só vai fazer uma operação caso ela seja irrecusável, um limite de entrar na operação até as 9h55 estourando. Mas como a gente não precisa ficar, né, ansioso em querer fazer entrada e tal, é melhor a gente esperar ver uma confirmação de padrão aí já conhecido para que a gente possa fazer um trade com mais qualidade. Esse fundo aqui está sendo difícil de o dólar sair daqui, viu? O índice está começando a apresentar uma divergência aqui, olha, de IFR. A nuvem ultrapassou a LTA. O horário continua sendo um horário ruim, né, de operação. Estamos chegando perto de um price guide aqui. Se a gente coloca, né, na confirmação dessa divergência de IFR, a gente coloca aqui, a gente fica com colete à prova de balas muito coladinho com o price guide ali. É quase não ter colete à prova de balas. Não é legal. E o preço ainda nem vai ter chegado no limite de volatilidade. Ó, agora o colete à prova de balas aumenta um pouquinho. O último alvo bate aqui na LTA, já fica um taquinho melhor. E 9,55 não deu para aproveitar uma operação, nem no mini índice, nem no mini dólar.
Se você está na operação, tendo esse ponto aqui, né, essa linha amarela como ponto de entrada, protege a sua operação no zero, tá? Traz aqui o seu stop para o break-even, porque esse horário a gente pode ter aí algum tipo de surpresa repentina e rápida, tá? Então, garanta o que você já conseguiu e sai fora. Ah, mas e se ele descer e pegar meus outros alvos? Fazer o quê? E se ele subir e pegar teu stop? Tá? Então, recomendação, proteja no zero por conta do horário. Johnny, como é que você está aí, meu querido? Ô Marcelão, tudo bem? Bom dia, Bom dia, tudo bom? tudo jóia. Tô aqui Consegue, envolvido nos estudos, mas diga, o que que manda? consegue dar aquele apoio aí, meu amigo? Sim, sim, dá sim. Vamos Pronto, eu poder dar vou, uma vou coisa. parar o compartilhamento e vou colocar você como host. Pronto. Eu volto 10h15, tá? Beleza, tranquilo, 10, 15, sossegado. Valeu. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Jóia com vocês? Dia, Johnny. Tranquilo. Carlos, eita, nós, hein? Carlos, nós tá, rapaz do céu, é de manhã, é à tarde, daqui a pouco à noite também, hein, Carlos? Olha, vamos ver. Se for produtivo, eu tô junto. Rapaz do céu. Bom dia, Johnny. E aí, tudo bem, Gessé? Bom dia. Deixa eu pegar a tela aqui, pessoal. Eu estou com um projeto aqui que eu estou participando de consistência de uma mesa aqui. É por isso que está essa tela aqui, mas deixa eu pegar a outra aqui eu vou estar usando. Ah, aí, alguém já fez alguma coisa, pessoal? Todo mundo bem tranquilo? A princípio, tudo no aguardo. Eu ainda não fiz nada, não. Tô esperando aqui. Ô, Denise, tudo bem? Buenos Tudo dias. jóia. Eu, a princípio, também não cliquei, não fiz nada ainda não. Só pegar esse outro aqui agora, trazer para cá. É tela com força, hein? Bom, agora facilitou aqui da vida. Esses dias anda meio tenso o negócio, né, gente? O mercado anda trabalhando de forma meio diferente do que a gente tem hábito de estar vendo ele trabalhando, inclusive, né? Mas é isso aí, né? A gente tem que ser que nem camaleão, vai se adaptando, né, aos movimentos e tenta fazer o básico todo dia aí, para não ter riscos, né, maiores, né? Tá Mas vamos aparecendo mês lá. de julho. Pois pode falar, Denise, desculpa. Tá aparecendo mês de julho. Julho, vixe, verdade, né? Julho, né? Verdade. Tinha até esquecido. Tá igualzinho.
Tá bem estranho, né? Mês de julho e um pouco de dezembro aí, principalmente na parte da tarde, né? Que não é comum, né? A gente tem alguns padrões aí que tá tendo no mercado ultimamente. Vamos ver se volta à normalidade aí. Mas faz parte, né? Por isso que a gente não pode parar, né? De estudar. Sempre tem que estar procurando evoluir, né? Porque chega nessas horas, a gente tem que estar identificando, de repente, alguns possíveis refinamentos que precisa fazer, inclusive no operacional, algo do tipo, para poder continuar dando sequência no objetivo, né? No foco, né? Nossa, o limite de volatilidade tá lá em cima, lá no 230. Sei não, hein? Tá com cara de que vai buscar esse aí não, hein? Tá bem distante ali ainda. É, 800, 700 pontos ali ainda. Máxima, mínima. Tá dando agora já uma sobrecompra, né? No mercado. É mais questão de paciência mesmo, pessoal. Desculpa aí se de repente eu não falar muito, mas é porque não tem muito o que falar mesmo, não. Ficar, como diz o outro, enchendo linguiça, não. Eu gosto de trabalhar, no caso, principalmente quando eu estou com o pessoal, trabalhar mais as extremidades, tá? No meu operacional do índice que eu utilizo, né, como hábito, é uma única operação no dia e até então, hoje não deu entrada ainda. No entanto, aí para as mesas eu já utilizo alguns outros operacionais, aí, principalmente em fase de teste. E agora eu estou nessa aí para poder estar construindo margem, para poder estar operando por ela. E aí, por conta disso, a gente acaba fazendo algumas coisinhas fora do que a gente tem como hábito de estar fazendo. Mas a gente identifica que, principalmente na equipe A, muitos utilizam-se muito das divergências, né? E é natural que isso venha acontecer, visto que a gente vê, né, o doutor, como a gente costuma mencionar, que trabalha nesse método e trabalha com esse modelo operacional e que tem resultado, inclusive a gente não pode nem questionar isso aí, porque ele já provou por A mais B que trabalhar dessa forma traz um grande retorno e a gente sabe muito bem disso, né? Inclusive, nós temos o Clênio também, que é outra pessoa que trabalha com o operacional aí voltado para divergência ou até mesmo para um mercado que está sobrecomprado ou sobrevendido e também tá tendo resultado, né? Agora a gente também está com o mercado lá de fora também, com as mesas, juntamente com o Luiz na sala dele. E, inclusive, eu fiz até um operacional agora, que eu não cheguei a compartilhar com o pessoal lá, mas o Luiz está por dentro, que é a respeito de um operacional voltado para divergência lá fora também, que, inclusive, eu já até fiz uma automação relacionada a ela e a automação está fluindo muito bem também para o mercado lá de Nasdaq. E, e aqui é natural que a gente venha estar vendo essa questão relacionada à parte de divergência, porque a gente já identificou que o mercado, principalmente se tratando de índice, ele tende a trazer resultado para nós aí no longo prazo, se tratando de um mercado, principalmente falando-se de índice, né? Que trabalha essa situação aí de subir caindo ou cair subindo e assim vai indo. Então, a volatilidade em si e as divergências ajudam bastante. Então, para quem, né, eu acredito que muitos aqui já sabem, né, como eu costumo trabalhar com esse operacional quando eu estou com ele em tela, é o que? É procurar as extremidades, né? Principalmente o cenário onde a gente venha estar encontrando aqui o nosso limite de volatilidade ali, né? Se tratando da linha Fux aqui, que é o do corredor italiano, buscando nela o quê? Divergência para poder estar pensando em possíveis vendas ali. E eu busco isso aliado ao quê? Ao o meu MACD e ao IFR. Se porventura eu identifico divergência de FR ou divergência no próprio MACD, e principalmente se eu identificar fraqueza no MACD também, isso aí me dá condições de poder estar pensando na venda. Quais são as divergências que eu acho mais interessante para poder estar buscando? Não é nem aquelas umas que geralmente muitos buscam, que é o quê? A divergência
de um topo maior do que o outro, tá? Eu gosto particularmente mais das divergências de topo duplo ou fundo duplo, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui a gente tem uma divergência, porém ele não está dando sobrevendido para mim, mas a gente já identifica aqui uma divergência. Essas divergências aqui eu acho elas mais interessantes, por quê? Porque eu identifico o quê? Que houve uma pausa do mercado e que, ao mesmo tempo, o mercado pode me dar indícios de fazer uma correção, algo do tipo, visto que ele está vindo de um movimento aqui, né, que a gente pode estar até identificando, né, que pode ser um possível movimento de tendência de baixa, mas isso aqui a gente identifica geralmente quando a gente está no pregão ao vivo, né? Então, o porquê de eu não gostar muito, não que eu não faça, mas dependendo do gerenciamento de risco da região, pode ser que eu venha até estar fazendo. Mas essa daqui, eu tenho um pouco de receio com ela, por quê? Porque quando a gente trabalha com a divergência nesse modelo aqui, como está acontecendo aqui, eu posso estar correndo o risco que do mercado simplesmente estar vindo fazer uma correção para de repente continuar o movimento dele. E quando eu entro na divergência, geralmente eu entro na confirmação dela ainda, não entro nem no primeiro movimento aqui, como alguns já devem ter visto, eu entro na confirmação. Então, eu tenho uma confirmação de entrada aqui, embora essa daqui pagou, mas eu corro o risco de simplesmente ele vir aqui, pegar a minha entrada e de repente ele retornar para a pernada dele de alta. Então, esse modelo de divergência aqui, para mim, são os mais interessantes de fundo duplo, tá? Então, se eu tenho esse modelo aqui alinhado a algum suporte, alguma resistência, são os que eu mais gosto de tá pegando, tá? Deixa eu até ver esse aqui para trás, aqui, se a gente vai identificar mais divergências aqui. Olha aqui a gente identifica outra divergência também, embora esteja aqui no vácuo, né? Não tem proteção nenhuma, mas é uma divergência que a gente vê de fundo duplo, tá? São os modelos de divergência que às vezes muitas pessoas não dão atenção para ele. Não sei se de repente, às vezes, alguns aqui já têm identificou esse modelo, esse padrão, e às vezes dá atenção para ele, mas a grande maioria das pessoas buscam por divergências, não como essas aqui que eu estou falando para vocês, né? É claro que a gente vai alinhar junto com o IFR aqui ou o MACD buscando fraqueza, mas é uma divergência aqui, ó. E se eu estou com um alvo aqui de 150 pontos, 26, opa, 30 para 26, geralmente eu tenho uma proteção nela, uma proteção mais saudável nela dentro do caso, tá? Então é só uma, uma informação que às vezes acaba passando batido por muitos e às vezes é um gatilho que muitos podem estar tendo aí, inclusive, para suas tomadas de decisão, porque às vezes um simples detalhe já faz uma mudança até bem considerável aí com relação ao nosso modelo de entrada de operacional, que pode estar beneficiando a todos nós, né? Eu não sei se vocês já chegaram a ver esses modelos já ou sempre estão buscando os de topo mais alto que o outro. Podem ficar à vontade para poder falar aí, pessoal. Eu costumo ir no topo mais alto que o outro, Johnny. Topo mais alto. É o que é mais comum, geralmente é o que é mais comum. E não tá errado, não. Tá errado, não. É questão de questão de conforto, né? Questão de conforto. São as mais operadas mesmo. São esses modelos de divergência mesmo. Vou abrir até a câmera aqui que eu achei que estava aberto, estava fechado. E ontem não foi diferente, né? Ontem o mercado ficou bem travadão também, né? Ontem não foi diferente. Terrível ontem, meu Deus. Ontem eu, ontem eu levei um stop. Meu stop antidiário foi levado no dólar. Ó. Índice não, mas dólar eu levei um stop. Ó. Fala, Na, na, Johnny.
E aí, Carlos, tudo bem? Só uma observação que eu fiz hoje, olha, que eu estava traçando meu Fibonacci, né? O Ah, mercado ele foi bem travadão, só que ele foi de alto o dia inteiro, né? Se você isso. pegar, ele fez a mínima às 10h30, fez a máxima às 17h30, cara. Então, assim, 17. se você olhar, ele subiu o tempo todo. É que, na realidade, ele deu uma paulada das 10h30 ao meio-dia, aí ele ficou ali totalmente congestionado até as 17 horas. Mas ele foi de alto o dia inteiro, De alto o né? dia todo. Ele não teve que vir buscar liquidez, não. Ele ficou brigando ali da meio-dia e meia, 5 horas, ali na faixa dos 360, 123, 360, 123, 800, mais ou menos. E não é um movimento comum, né? É, exatamente. Não é um movimento comum, não. Ver como é que o índice vai se comportar aí. Região de 111 é uma região que geralmente ele dá uma travada, principalmente após o rompimento dela. Essa é uma região interessante aí para poder estar pensando aí em compra, tá? Ele, após o rompimento dele, né? Ele rompeu, tá vindo testar o 111 ali, e se porventura ele, ele refugar ali o 111, ele pode buscar o 141 lá em cima ainda. E a gente está na máxima do mês atual, né? Tem isso também, né? A gente tem um 0,7 lá em cima junto com 141. O dólar caindo em conta-gota. Aceitar aqui, tem gente chegando. Papéis, alguém tá com o 2MV aí aberto ou não? Sim, tá ligado aqui. Tá o Quem abriu até agora, Petro 0,80 e Clube 0,58 e Vale não abriu ainda. Vale, não? DI você não usa, né? O uso tá 0,23 caindo. Você tá usando só ou tá usando mais que um aí? Não, só um. D1, Só. DI no FUT, que é o que o doutor ensinou a primeira vez que configurou, é o mesmo que eu uso. Tá certo. Eu já sei quem vai estar com aí. Oi, Ivan, você tá me ouvindo, Ivan? Ô, Johnny, tô ouvindo sim. E aí, doutor? Como é que tá os DIs aí? Você consegue ver para mim? Cara, eu só tô usando um também. Ah, você tá usando. Ah, tá. Perguntei pro Ivan, pessoal, porque como teve o dólar, e no dólar eu utilizo mais de um DI, tá? É por conta disso. Só para saber como é que estavam os demais. Para ver se estão todos puxando para baixo ou para alto. Comporta aí agora na VWAP no 111. É um ponto bem importante para de repente segurar o preço. Direto. Voltei aí, John. Marcelão, tudo bem. Muitíssimo obrigado. Quer continuar aí, cara? Não, pode dar consequência aí, sem problema. Vou interromper aqui.
Vocês estão vendo a minha tela aí, galera? Perfeito, Marcelão. Mas ó o 2MV correlação aqui, ó. A gente teve aí um início, né, de alta aí, tanto de Petro quanto de Itaú, e a Vale lateral e caindo, né? E o DI está oscilando bastante também. Olha só que situação, né? A gente estava falando desse price guide aqui. Ele respeitou o price guide e começou a fazer a movimentação de queda. E aí tem a ver com aquilo que eu estava falando antes, né? O comportamento que a gente precisa avaliar do ativo. Quando a nuvem está ultrapassando a LTA, ela volta para baixo. Que aconteceu aqui e aconteceu aqui também. Eu até achei que pela distância que ele conseguiu fazer da LTA, ele iria buscar as regiões mais acima aqui, né? Mas o que a gente está vendo é que a média de preço está oscilando aqui de forma ascendente, como o Carlos estava falando desde ontem, né? Quando a gente olha aqui mais para trás, ó, ele está respeitando e começou a oscilar em torno da LTA. Agora ele está começando a trazer aí uma possibilidade diferente. Vamos dar uma olhadinha no dólar, como é que tá. Olha, ele quase pegou aqui o segundo alvo, fez um engolfo de quase dois boxes aqui, respeitou aqui a nuvem e ele está forçando aqui para baixo, mas está encontrando uma defesa compradora aqui também. Então, quem estava posicionado nesse ponto e eu pedi para sair no zero, né? Realizou, aguarde. Tá? Então, a operação, para quem se posicionou no zero, espera aí um taquinho que a gente está no meio aqui da nossa famigerada trap zone, tá certo? Vamos ver aqui o diário. O diário está apresentando já uma mudança de comportamento. O preço ele estava trabalhando acima da VWAP, fez aqui esse pavio e agora ele está sendo negociado abaixo da VWAP. Então a gente precisa ver qual que vai ser a potência que vai acontecer para cima ou para baixo. E a gente às 10h30 agora pode ter aí uma indicação do que de fato vai acontecer, né? Porque temos a notícia dos pedidos iniciais por seguro-desemprego nos Estados Unidos, que é uma tônica já desde a metade do ano passado até agora, né, para o mercado ir se posicionando. E às 10h30 também a gente vai ter aqui a Receita Tributária Federal Brasileira, que apesar de a gente não dar muita bola para as notícias brasileiras, a gente, diante de uma crise fiscal, podemos ter uma volatilidade sim com relação a essa notícia aqui. Então, minha gente, tem que segurar o apito aí às 10h30. O mercado ele pode dar uma rabiscada aí, pode trazer uma volatilidade alta muito forte. Ó, a média aqui que estava, a média de 50 que estava cruzando a média de 87, agora está junto com a média de 87. O cruzamento ele não veio para querer cruzar essa outra média de 87 aqui. Ela desceu junto.
Vale despencando, Itaú despencando e a Petro se mantendo. O DI está junto com o financeiro. Olha, agora aqui no índice começa a acontecer algo interessante, mas vai vir junto com a notícia, calma. Meu Deus. O que é que tem de interessante no índice? Quando essa nuvem aqui ela cruzar essa média de 87 e o preço voltar à nuvem gerando sinal vendedor, com confirmação, a gente tem aí um sinal de venda. Mas de olhômetro aqui, gente, se esse sinal acontecer, ele vai acontecer exatamente na linha de abertura. E na linha de abertura é proibido operar. Então, essa operação, mesmo dando o sinal aqui dos cruzamentos das médias, da condição, eu não vou fazer. Então, por conta do tempo, do horário, a gente encerrará a live hoje no 0 a 0. 3 dias de 0 a 0, hein? Segunda, ontem, hoje. Eu consegui fazer operações antes de ontem, consegui fazer operações ontem, depois desses horários. Aliás, ontem eu fiz uma operação que foi logo um pouquinho depois da abertura. Às 9h11, eu encerrei a operação com R$ 140. Aí depois no paradeiro, na lateralização, eu falei, rapaz, eu vou testar aqui um gradiente linear. Girei 40 contratos. Cheguei a ficar 700 pau negativo na boleta. Cheguei a ficar 250 positivo. E aí eu comecei a achar arriscadíssimo se manter naquela operação e sair no zero. Melhor coisa que eu fiz. E aí depois eu não pude mais olhar o mercado. E aí só no final do dia é que eu vi que o índice tinha desinvestado. Olha a Dani aí, gente. E aí, Marcelítio? Beleza? Como você tá? Tudo jóia. E você? Tô bem, graças a Deus. Fiz Dan- 2 trades e parei o dia, Marcelo. Oh, coisa boa. Ah, ótimo. Peguei 2 vendas no dólar, cara. Puta, mas deu um cagaço na segunda venda, Fix. Você não tem noção. Onde aqui, ó? Você está vendo onde eu estou marcando aqui, ó? O ponto Você de, o tá ponto, o acompanhando? ponto de entrada Peguei a aqui, que deve. Essa venda aí foi, mano, foi perigosa até, viu, cara? Na realidade, eu peguei a venda na abertura ali, eu esperei confirmar o fluxo. Tinha muito institucional vendendo na abertura, eu fiz a venda, levei Pegar até a certinho. região do 6, que é uma região de importância ali do suporte do gráfico diário. Ali eu zerei o trade. Depois eles carregaram o trade lá para cima e chegou aí em cima, cara. Eu vendi. Aí o que que aconteceu, cara? A Renascença começou a soltar uns lotes de compra tão grande lá. Eu falei, eita, pega, vou me lascar nessa venda aí, se negócio não confirmar. Só que aí o BS foi, deu uma porrada lá para baixo com os outros players lá e desceu o mercado, velho. De novo, bateu lá na região do diário e aí eu zerei o trade ali e parei o dia, cara. Agora eu vou dar uma olhada lá na Netflix, cara, porque ontem eu perdi o trade, né? Teve um trade mais de 7% aí, cara. Vou ver se eu pego esse trade na Netflix ali agora. Vou ver se dá de novo um bom trade. E zapar, cara. Nossa, tô fora. O dólar tá realmente
foi legal o trade, sabe? Mas, cara, tem horas que você olha e fala, meu, se eu não olhasse fluxo, né, eu talvez estaria menos preocupada ali, né? Mas, cara, quando você vai lendo ali, você vê os movimentos e fala, cara, já vou soltar uma parcela logo nisso aí e vazar, porque tá brigado, mas na realidade os caras estão muito mais vendidos. É que a Renascença tá comprando demais, velho. Não para de comprar, eles estão tudo ali no preço ali do 16, do 19, o preço médio deles está por ali, então tá bem. Meu, já deu, né? Aquilo, faz dois trades, no máximo três ali, vaza, que já é o suficiente, né? Chega. Ah, eu, se fosse Você você, fez o que aí? desligava a plataforma aí, viu? Olha, galera, Não, deixa eu aproveitar a presença da Dani aqui, gente, para falar para vocês que a Dani conseguiu fazer uma coisa muito legal na vida dela e que vai poder ajudar vocês aí também, tá? Ela conseguiu fazer aí uma parceria com a Genial, né? Na verdade, é um escritório chamado TB+, aí da Genial, e que vai poder oferecer aí alguns benefícios para quem abrir a conta lá, né? Diz aí, Dani. sim, então, como que funciona, Marcelo? Tem um link lá na minha bio, tá? Esse link vai dar acesso para um curso grátis lá que eu fiz, que eu criei para o pessoal, né? E aí, você entrando ali, eu ensino como abrir conta, né? Você vai estar com uma boa assessoria para te ajudar ali, né? Qualquer demanda que você tenha. E você vai ter o curso grátis para assistir, né? Então, meu, é bem legal. Tem o suporte deles, não, se você ativar RLP, você não paga, né? A plataforma Profit Chart Pro, você faz uma operação só ali no mês e não paga a plataforma. Que mais? Tem um monte de conteúdo legal lá. Eles têm uns canais no WhatsApp que fala em tempo real como está a questão de futuros, questão vamos supor, de ações, renda fixa, tudo isso também eles têm um canal bem legal lá. É isso, a Profit Pro grátis, né? Operando um mini contrato com a RLP ativa, entrando pelo meu link. Corretagem zero e tal, né? Não tem corretagem, então não tem essa questão da corretagem. Tem toda essa questão aí do curso grátis que eu fiz também. Tem o suporte dos meninos que é muito bom. Cara, e é isso, né? Uma ótima plataforma, genial, tem uma velocidade de execução de ordens muito boa, né? Então, não é que nem algumas outras casas você entra, demora a entrar a ordem, não, na Genial não tem isso, né? E, cara, eu considero, se não a melhor, uma das melhores realmente plataformas e instituições ali, né, que te faz entrar no trade de forma mais segura, com agilidade, entendeu? Massa, Eu massa, sei muito porque eu já bom. vim de várias outras e realmente a Genial, em questão de velocidade de envio de ordens, é espetacular. É baixa latência, né? Isso é bom. É. E Mas é O isso. Johnny tinha levantado a mão aí. Pergunta aí, Johnny. Não, Marcelo, era sobre a corretagem, se tinha corretagem, é isso mesmo, só. Só que você já perguntou e ela respondeu. Ah, sim. Não tem, entra lá, Johnny. Entra lá no meu canal, cara. Eu fiz um curso lá, mó carinho pro pessoal, né? Principalmente quem não sabe operar o dólar e tudo, como montar uma tela básica ali de tape read. Claro, não é a minha tela tá lá no curso, né? Para quem compra já vai com a tela pronta lá para você só pôr na sua plataforma. Mas ali eu já dei uma apanhada de como montar uma telinha de tape reading e tal. Então, para quem quiser começar, né? A treinar e o tape reading é uma forma de você não gastar nada e conhecer um pouquinho ali do meu trabalho também, né? Pronto. Ô, Então, para Dani, quem não sabe eu aí, queria. viu, gente, a Dani ela opera fluxo, tá? Ela opera tape reading. Então, o curso que ela está falando vai desde o básico, tá? Até o avançado aí em tape reading de verdade. Não é ler apenas book e tal. Ela ensina todo o passo a passo aí para quem tem interesse em conhecer e operar fluxo. Ela até olha o gráfico, mas o gráfico para ela não é o foco principal. O que ela lê ali é realmente todas as informações que ela apresenta na tela dela. Então, se você tiver interesse, tem aí uma baita oportunidade. Vou pedir, Dani, para você deixar o seu link aqui no chat,
tá? E depois coloca lá no tópico de day trade também ali para a galera, tá bom? Beleza, obrigada, Marcelo. Obrigadão, viu? Acho que alguém ia fazer alguma pergunta para ela, eu acabei interrompendo. Fica à vontade aí para perguntar. Oi, só um minutinho. Não, Marcelo, eu ia pedir para ela colocar lá na equipe A, no grupo de day trade, Aham. Coloca o lá Beleza, link lá do canal. eu coloco lá para vocês. Eu vou baixar aqui o link e já mando para vocês lá, tá bom? Massa, muito bom. Então, tá super bem Obrigada. assessorados e a Dani, ela é, não sei como, mas ela é meio 24 horas aí, viu, gente? Então, é, Aqui é posto querendo. de gasolina, 24 horas aberto. E olha que tem posto que nem fica 24 horas aberto, viu? Mas você, como eu já te conheço um pouquinho aí, eu sei que é ligada na tomada aí no 220. Pois é, aqui é tipo Então, uma como coisa que eu posso porta-aberto. garantir para vocês é que ninguém vai ficar sem resposta, não, viu? Ah, eu sei, com certeza, viu, Marcelo? Eu sou tipo posto de saúde público, posto de saúde não, pronto atendimento, pronto socorro de público, porta aberta, né? Tipo 24 horas. É o pronto-socorro do trader. Olha lá, gente, o preço, o índice, ele realmente desinvestou aí e ele veio fazer o fechamento do gap, né, de ontem. Fechou o gap, está junto com essa média de 87 aqui, fez divergência de IFR, tá? E agora, se ele fechar para cima, ele tem uma grande possibilidade do preço voltar para a nuvem, tá? Isso não é uma operação do indicador. A operação do indicador é esperar o preço chegar na nuvem, promover um sinal de venda para ele continuar descendo. Essa operação que eu estou cantando para vocês aqui é uma outra, é resultado de uma outra observação que eu tenho feito. Fez divergência, uma bela de uma divergência, fechando para cima aqui, ele tende a voltar para a nuvem. Como é que eu costumo fazer essa operação aqui? Eu pego, pela distância que está, eu vou pegar 75 pontos, a gente coloca o alvo nessa primeira média aqui e faz a operação, tá? Se ele fechar para cima. E essa operação a gente faz com 10 contratos. Então, olha só, é ganhar 140, mas o stop é de 230. Então, isso só é possível de se fazer na Trade Arena, beleza? É recomendação de operação? Não, não é, certo? Então, entendam que isso aqui é uma observação que eu tenho feito, via de regra funciona, então eu estou fazendo por conta e risco, porque eu me disponho lá na Trade Arena, no torneio, tá? Essa é a conta do torneio, a colocar esse tamanho de stop aí em risco, tá? Vamos ver como é que tá o doleta. Olha lá, para a galera que eu falei para levar o stop para o break-even, para quem tinha entrado na operação. Quem entrou no break-even agora está me agradecendo. 10h37, vamos ver como é que veio o resultado da notícia.
Não apareceu nada. Será que ainda não saiu? Dia 22 de janeiro de 2025. Estranho. Olha lá o safado do dólar. Olha onde estaria o stop aqui, ó. Estava. Deixa eu calibrar ele direitinho aqui. Estava aqui. Isso. É isso. Pintei. Stop estava aqui. E o preço descambou ali para baixo, perdeu a divergência de FR, cancela a operação. E derretida em barbaridade. Olha aqui, o ponto de entrada, que ele aparece com sinal tanto no IFR quanto aqui, com a volta da nuvem, né? Rompendo aqui a LTA, e na confirmação, ele teria pago, muito bem pago aqui, a ordem oco mais conservadora, que dá R$ 140 para 168 de stop, com 6 contratos, e paga R$ 240 na ordem mais agressiva, para 210 de stop. Tá? Então, as duas ordens teriam sido pagas. Mas, Marcelo, você teria feito essas operações? Não. Por que não? Porque o comportamento da nuvem estava sendo um comportamento de oscilação em torno da LTA. Então, eu pensei que essa nuvem poderia encontrar um suporte nessa média, no máximo nessa média aqui, e voltar a retestar a LTA para depois vir descer, e aí sim eu entraria na operação. Essa seria uma leitura. E a segunda leitura é que ele teria que fazer um retorno à nuvem, gerando a ordem vendedora para conseguir descer, desde que a gente não tivesse para entrar na operação se o preço estivesse dando o sinal aqui na abertura, tá? Ele não fez o sinal de entrada na operação, veio para fazer o fechamento do dia anterior, e agora, até onde eu entendo, isso aqui é uma movimentação de busca de stop de quem estava comprado aqui no preço do fechamento do dia anterior. Então, isso aqui foi tudo uma busca de liquidez que está acontecendo aqui, tá certo? No dólar, o preço continua oscilando e a nuvem, ela não passou, ela passou aqui do preço de abertura, que era um ponto importante, né, para a gente poder avaliar. Quando ela passou o preço de abertura, o trade estava nessa região aqui, ó, nesse box aqui. Então, a partir daqui, ele pode dar um sinal vendedor, que pode ser um sinal interessante para pensar em uma venda. Aqui o box fechou amarelo.
Se fechar o próximo para baixo, fecha vermelho aqui e a confirmação aqui. E esse ponto já foi aqui, ó, um fundo duplo. Então, entrar nessa operação aqui é mais ou menos entrar na condição de um mercado lateral. Tá? Se a gente fizer um canalzinho aqui em cima e um canalzinho aqui em cima, o que a gente tem? Um mercado lateral. No mercado lateral, se você vender aqui, o indicador, se o box fechar aqui embaixo, vai dar indicação de venda e de confirmação de venda. Só que você tem que ter consciência que você está operando em venda no suporte de um canal. E suporte de canal, a gente tem uma probabilidade maior de compra do que de venda. Então, se ele romper, fechar um box aqui para baixo, ele vai ter que fazer reteste no suporte do canal e voltar a romper pivô para baixo de novo. Tá bom? Então, é isso. Gostaria de agradecer demais aí a atenção de vocês. Nesses 3 últimos dias, dentro do nosso horário, não houve como fazer nenhuma operação para que a gente pudesse ter uma coerência com os operacionais. Os requisitos de entrada na operação não foram alcançados. A Dani colocou aqui no WhatsApp já, não, aliás, aqui no chat, o canal do WhatsApp dela, para vocês que têm interesse em aprender a ler fluxo, entrarem, tá bom? E ela também vai deixar lá no tópico de day trade da equipe A. Olha lá, o preço está querendo voltar a trabalhar aqui nessa região, tá? Muito cuidado com o sinal vendedor nesse momento, tá bom? Porque esse movimento aqui não significa que o preço vai continuar descendo. Isso aqui pode ter sido só captação de liquidez de quem estava comprado aqui no fechamento do gap, tá bom? Então o preço ele tende a voltar para essa média lilás agora. Beleza? Deixa eu ver aqui no chat se tem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tudo tranquilo? Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção e até amanhã. Bons trades aí. Tchau, tchau.